Graça e paz, eu sou o pastor Luiz Silva, estou de volta, fazendo sempre meus breves comentários bíblicos, especialmente tratando das epístolas de Paulo, que é a estrutura, os alicerces, as fundações da Igreja de Cristo do Novo Pacto. Dessa vez eu quero fazer alguns comentários sobre uma palavra que Paulo trouxe aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 14 mais ou menos ali. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que se alguém não presta obediência à palavra dada por epístola, não vos tenhais por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ou seja, todas as vezes que eu deixo de prestar atenção nas epístolas de Paulo para as cumprir, Paulo diz que a pessoa se torna repreensível. Talvez tenha sido por isso que Pedro andou dizendo uma coisa e fazendo outra. Mas vamos refletir um pouco nessa palavra, porque um pouco antes, dessa vez na realidade eu quero falar sobre trabalho, porque um pouco antes, se você ler os versículos anteriores do capítulo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que se alguém não quer trabalhar, que esse tal não tem o direito de comer. Isso é muito sério, porque especialmente na obra de Deus, que é uma área onde se move por intermédio do trabalho, nada pode ser feito na obra de Deus sem trabalho, né? Sabe, para que uma semente chegue à minha mão, eu tenho que dar um mês de trabalho e ser recompensado por isso. Então, quando nós pensamos nisso, nós pensamos em todas as áreas da vida. Pensamos na igreja, pensamos na família, pensamos na saúde. Toda a manutenção da vida depende de dinheiro, por exemplo, né? Então, se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. E se eu não semear, eu não vou colher. A palavra diz isso, a palavra é muito clara. E nas questões da vida, eu preciso, por exemplo, eu tenho 2 filhos, eu preciso ensinar os meus filhos a trabalhar. Você sabe que pessoas têm sofrido porque não ensina desde pequenos os filhos o valor que tem o trabalho. Paulo disse, olha, se alguém não presta obediência à palavra dada por epístola, esse tal vai acabar por ficando envergonhado. Porque as pessoas às vezes querem acrescentar coisas à Bíblia e acabam passando por mentiroso. Você sabe que o provérbio de Salomão diz isso, nada acrescente às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Por exemplo, se eu for buscar uma expressão, pode ser a expressão que for, não importa se ela vai ser no grego, no hebraico, no aramaico, no latim, no japonês, no chinês, no mandarim, seja lá no que for. Nada que eu buscar de expressão pode substituir a palavra de Deus. A clareza das Sagradas Escrituras, a clareza das epístolas de Paulo, especificamente, que é, né, as estruturas da igreja. Então, quando eu, por exemplo, chego para um filho meu e digo assim, você tem que trabalhar, eu tenho que ensinar isso aos meus filhos. Eu tenho um casal de filhos, então eu tenho que ensinar isso a eles, que o homem que trabalha é digno do seu salário, a palavra diz isso. Sabia que, por exemplo, eu nunca ensinei o meu filho nem a minha filha, eu nunca ensinei eles dizendo assim, você tem que ser pastor. Nunca. Apesar de eu ser um pastor. Por quê? Pastor é dom, é chamado, é unção. A pessoa tem que receber isso direto de Deus. Eu posso até dizer algumas coisas, mas eu tenho que ensinar eles o que a Bíblia diz. Que Paulo ensina isso. Paulo diz, olha, você tem que ensinar a respeito disso. Se alguém não quer trabalhar, não coma. Porque eu já vi pastores, por exemplo, pedindo dinheiro para sustentar sua família. Isso é contra a Bíblia. A Bíblia diz que a sementeira, ela é dada em função da gratidão que nós temos, atos de amor, e ela Paulo diz isso, aquilo que o homem semeia, isso também vai ceifar, né? Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Porém, isso não pode ser para sustentar vagabundo. Isso tem que ser focado na evangelização, como fazem alguns pastores sérios aqui do Brasil, que focam aquilo que recebe de semente na evangelização, né? Agora, quando eu não posso ensinar uma coisa que eu não vivo. Eu, por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta, saio de casa por volta das 6 da manhã, volto 6, 7 da noite. Às vezes até o dia de sábado, às vezes até um feriado. Porém, eu não posso ensinar, eu não poderia dizer isso a ninguém se eu não cumprisse. Se eu não fosse um homem do trabalho, que conheço, eu sei o que é o peso da responsabilidade de uma pessoa, né? Que paga suas contas, que tem que trabalhar, que tem que sustentar a sua família. Então, as pessoas vão ensinando coisas que eles não praticam. E Paulo diz, olha, presta atenção, fica ligado, porque se alguém não presta obediência à palavra dada por epístola,
esse tal vai acabar por ser envergonhado. Alguém vai chegar e dizer, olha só, esse indivíduo aí fala uma coisa e faz outra, né? Aí eu tenho tocado em vários aspectos, num grande leque que eu tenho dito. Paulo não ensinou ninguém a casar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Paulo não ensinou isso. Paulo não ensinou ninguém a ser vagabundo, a não gostar de trabalho. Existem pessoas que ensinam os filhos que não trabalhar, viver às custas dos outros. Eu não ensino isso para os meus filhos. Paulo não ensinou ninguém a dar calote nos outros. Paulo ensina que o homem a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Paulo ensinou muitas coisas que eu vou durante esse ano. Talvez você aí do outro lado deve estar se perguntando, o irmão está aborrecido ou chateado com alguma coisa para dizer? Não. É que às vezes a chama do Espírito se acende nos nossos corações. Isso aí é o que eu estou dizendo. Né? A Bíblia diz assim, não é a minha palavra fogo? Se a palavra de Deus é fogo, ele é que sabe a hora que tem que acender ou não. Eu não tenho nada contra ninguém, eu estou dizendo o que a Bíblia diz, né? Quando é que eu vou... Talvez você se pergunte assim, mas quando é que o irmão vai deixar de falar? Nunca mais. Talvez o maior erro da minha vida foi não ter falado antes. Porém, a Bíblia diz o seguinte, que há tempo para todas as coisas. E o tempo agora é de falar. Você vai estar sempre me vendo, principalmente quando se trata de reforma. Principalmente quando se trata de reforma protestante, que as igrejas têm falado muito de reforma. E a guerra teológica se travou em função de ritos e cerimônias. Coisas que não tem mais nada a ver com a Igreja de Cristo. Há igrejas que ensinam o indivíduo a se batizar 2, 3 vezes. A Bíblia diz que é um só batismo. A igreja que ensina as pessoas a se sacrificarem, a isso e aquilo. A Bíblia diz que não há mais necessidade, que por um sacrifício ele já aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Mas de que forma são santificados? Pela palavra. Vós estáis limpos só de ouvir a minha palavra, disse Jesus. Então, mas as estruturas da igreja vão sendo destruídas, vão sendo trocadas por motivação e outras coisas mais, que eu depois vou fazer breves comentários sobre isso, para que os olhos sejam abertos, para que todos nós, né? Eu tenho aprendido a reformar a minha própria vida, não aceitando a mentira, baseando a vida sobre a estrutura sólida da palavra, construir a casa sobre a rocha, para que quando vier o vento não caia. Graça e paz, e até o próximo vídeo.